Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, feliz Dia das Mães, a todas as mães que estão aqui. Depois a gente quer ter um tempo de orar por vocês, tá? A palavra de hoje, ela não é temática sobre maternidade, nem nada assim, mas nós vamos olhar para a vida de uma mãe das Escrituras. Okay? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2. E, na verdade, a gente vai ler o último versículo do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 2, tá bom? Por isso também o dedico ao Senhor, e ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram ao Senhor. Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor, e a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Quem os tinha com fartura agora trabalha por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e quem dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado da morte e das cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar um trono de glória, porque as colunas da casa são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará sobre ele os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exultará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Então esse versículo, do versículo 1 até o versículo 10, é conhecido como a canção de Ana. Talvez um dos cânticos mais importantes que a gente tem na Bíblia, porque esse cântico ele vai não ser só uma música em agradecimento a Deus pelo que Deus fez na história de Ana. Eu sei que muitos conhecem a história de Ana, a gente só vai rever alguns pontos, mas ela também é um cântico profético sobre a revelação de Jesus. Tá? Então, o contexto dessa passagem, o contexto desse cântico, tem a ver com o contexto de Juízes, o livro de Juízes. Se você já leu um dia o livro de Juízes, você sabe que existe algo que nós chamamos de o ciclo de Juízes. Qual que é a jornada do livro de Juízes? São 400 anos na história do povo de Deus. O livro de Juízes começa dizendo que aquela geração que se levantou não conhecia os feitos de Josué, ou tudo aquilo que foi descrito no livro de Josué. E diz que eles começaram, e esse é o lema do livro de Juízes, fazer as coisas conforme o seu próprio coração. Então o povo de Deus está vivendo um período onde ele está caindo na sua realidade como povo de Deus. E ele está basicamente vivendo como as outras nações. O que acontece no livro de Juízes é que o povo de Israel vive conforme o seu próprio coração. E Deus ele olha para isso porque nesse processo eles abandonam o Senhor.
Deus então levanta uma nação inimiga para vir contra Israel. Israel é oprimido por aquela nação. E tempos depois o povo ora pedindo pelo livramento de Deus. Deus manda então um dos seus juízes. E enquanto aquele juiz está vivo, o povo é temente a Deus. Logo depois que aquele juiz morre, o povo volta a caminhar segundo os desejos do seu próprio coração. Esse é o contexto em que o livro de 1 Samuel ele vai ser estabelecido. E se você conhece um pouco da história de 1 Samuel, ou desses livros que são atribuídos a Samuel, porque certamente não foi Samuel que escreveu o 1º e 2 Samuel, é alguém relatando essa história, porque Samuel morre ali mais ou menos no final de 1 Samuel. Você vai ver que o que vai acontecer no livro de Samuel é que tem algo grandioso acontecendo no meio do povo de Deus. O que está acontecendo é que a monarquia ela vai ser estabelecida no meio de Israel, com Saul, e obviamente o foco da história tem a ver com Davi. E você vai ver que a história ela começa com a situação de Ana. Ana, ela é uma mulher dentro da história do povo de Deus que, quando você começa a olhar para a história de Ana, você vê que Ana tem uma história muito trágica. E você vê que em Ana vai se repetir um padrão que se repete muitas vezes na história da Bíblia, que é Deus, ele muda a história do povo de Deus em meio a uma situação de esterilidade. Você vai ver que muitos momentos decisivos na história do povo de Deus, você vê Deus relatando uma mulher que ela é estéril. E como que Deus ele muda essa situação para proclamar suas promessas e para desenvolver o plano da salvação de Deus. A Bíblia descreve, então, começa em 1 Samuel, contando a história de 3 personagens, Eucana, Penina e Ana. Eucana, ele tinha, então, essas 2 mulheres, Penina e Ana era estéril. A história conta que Ana, junto com o seu esposo e junto com a sua co-esposa, eles vão para Siló. Siló era o lugar onde o tabernáculo de Deus ele foi estabelecido logo depois da conquista da terra. E diz que nesse lugar Eucana vai para apresentar os seus sacrifícios. E diante dessa trajetória da família de Ana e apresentar os seus sacrifícios, Ana ela se apresenta amargurada de espírito. Ana, na sua situação de ser estéril, ela está amargurada porque ela não tem um filho. E naquele período, filho se representava ser abençoado por Deus. E o interessante é que você vê que Ana, ela representa não só uma mulher isolada ou qualquer na história de Deus. Mas Ana, ela vai representar como que estava a situação do próprio povo de Deus. Deus ele levanta Ana como essa mulher que vai não só contar sua trajetória nesse cântico, mas também como alguém que vai retratar a situação que o povo de Deus estava vivendo, porque o povo de Deus era um povo estéril, porque tinha se esquecido do Senhor. E é interessante isso, porque quando você lê a Bíblia de forma cronológica, você precisa só se lembrar que Deus acabou de tirar esse povo do Egito. Ele fez centenas de sinais e maravilhas para o povo nessa peregrinação no deserto. Deus ele deu uma terra, e quando você olha o processo do povo conquistar a terra, você vê que Deus ele é extraordinário, porque ele é o general do povo de Deus, e o povo simplesmente vira as costas para Deus. O que Ana relata é a situação de um povo que foi abençoado por Deus, um povo que recebeu o nome de Deus, um povo que entendeu o propósito de Deus e que agora está num processo de esterilidade. Um povo que agora está se esquecendo de Deus. Um povo que agora não está mais segundo o coração de Deus e segundo os caminhos de Deus. Interessante, isso é só
a ponto de que você entenda o contexto, é que esses escritos que são atribuídos a Samuel, 1ª e 2ª Samuel, eles são divididos como que em 3 arcos dentro da história, ou em 3 canções que vão definir como que a história ela vai ser guiada. A primeira canção é essa canção que nós acabamos de ler, é o Cântico de Ana, que ela vai descrever sobre quais são os próximos passos dentro do plano de Deus. A segunda canção é a canção que Davi ele vai entoar no contexto da morte de Saul. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 1. E a última canção é a canção quando Davi, que é esse rei que Ana profetizou que ia se levantar no meio do povo de Deus, ele está prestes a morrer. O assunto do livro de 1ª e 2ª Samuel é reversão. Porque você vê um processo constante acontecendo de pessoas que eram segundo o padrão humano sendo destituídas por Deus e pessoas que são pessoas segundo o coração de Deus sendo erguidas. Você vê isso na história de Samuel, você vê isso na história de Davi, você vê isso acontecendo durante todo o livro de 1ª e 2ª Samuel. O que é interessante nesse contexto é que Ana, ela está amargurada porque ela não pode ter um filho e isso faz dela uma mulher que se coloca diante do Senhor. Ana se encontra em uma posição de desonra. Ana se encontra numa posição de ser recriminada e oprimida pelas outras pessoas. E quando você lê o texto, você percebe que está acontecendo, inclusive, dentro da própria casa de Ana. Penina, essa outra esposa do seu marido, é essa pessoa que oprime e zomba e faz caso de Ana, porque Ana não pode ter um filho. Diante dessa situação, Ana, ela se põe a orar. Ana, ela se coloca em um processo de depender de Deus, para que Deus resolva a sua situação. Você vê isso nessa história de esterilidade do povo, que a única pessoa que pode resolver essa situação é o próprio Deus. E é isso que Ana faz. Ana, ela é essa mulher que tem um desejo de se tornar mãe. E no processo da jornada de Ana, ela vai entender que o filho que ela pediu diante do Senhor não é qualquer pessoa. Samuel, ele é a primeira grande figura profética que vai se levantar no meio do povo de Deus. Samuel, ele é talvez o profeta que vai dar origem a toda aquela galeria de profetas que a gente tem descrito em toda a Bíblia. Por mais que antes de Samuel você tenha algumas pessoas que são chamadas de profetas que se levantam na Bíblia, como Abraão, como Moisés, a gente vê em Samuel esse homem que vai direcionar um novo tempo que Deus está erguendo dentro do seu plano. Um tempo onde um rei vai ser estabelecido por meio dessa voz profética, e esse rei vai ser sinal para tudo aquilo que Deus quer fazer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento daqui para frente. Se você tiver, óbvio, a gente não tem tempo de ler essas passagens, mas se você tiver um olhar atento quando você lê, por exemplo, o livro de 1ª e 2ª Reis, e você vê um bom rei se levantando em Israel, você vai ver que esse rei, ele seguiu os passos do seu pai Davi. E você vai ver que Cristo, quando ele é descrito nos evangelhos, você vai ver que ele constantemente ele é chamado de o filho de Davi. Você vai ver que os autores dos evangelhos, eles gastam um tempo e esforço falando sobre a genealogia de Jesus, ligando o Jesus justamente a esse rei, que é um rei segundo o coração de Deus, que foi levantado a partir dessa oração de Ana. A partir dessa voz profética que se levanta no meio do povo de Deus. E essa canção de Ana, que está descrita aí a partir do versículo 1,
mostra o coração de Ana depois que ela recebeu talvez a coisa mais importante da vida dela. Porque depois dessa canção, Ana desaparece na história. Você não tem mais em 1 Samuel nada que faça referência a Ana. Mas essa canção e a forma como Ana revela o que Deus vai fazer no meio do plano de Deus, toca todos os profetas. E toca inclusive uma outra mãe que vai se levantar na história de Deus, que chama, talvez você conheça, é Maria. Sabe? Maria, ela vai cantar e Lucas vai descrever essa canção de Maria. E se você ler esses dois cânticos, você vai perceber que assim, no mínimo, Maria conhecia essa canção de Ana. E o que Ana vai fazer é que ela vai expressar o seu coração quando ela recebe essa dádiva de Deus. E é o que você vê aí no versículo 1 do capítulo 2. O meu coração exulta no Senhor, e a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. É interessante que esse primeiro versículo, depois você pode ler e entender o que ele significa de alguém que recebe algo do Senhor rir, por exemplo, quando você lê o Salmo 2. Você vê que essa revelação que Davi teve no Salmo 2 está intimamente ligada a esse cântico profético de Ana. E Ana aqui, ela não está celebrando simplesmente o fato dela ter um filho. Ana aqui, ela está celebrando o fato de quem Deus é no meio da história dela. E você vai ver que no desdobrar desse cântico de Ana, ela vai reconhecer a grandeza de Deus no meio do povo de Israel. E ela vai dizer que o coração dela então se engrandece no Senhor, ou exulta no Senhor. Ela diz que a força dela é por causa de Deus. Na verdade, esse versículo, ele precisaria ser escrito de uma forma diferente, mas que ia soar estranho aos nossos ouvidos por causa que a gente não está muito acostumado com a linguagem bíblica. Mas a tradução seria, e o meu chifre se ergue diante do Senhor. Tá? Então, Ana, ela está cantando essa canção e ela está dizendo isso. Porque chifre, no meio da história de Israel e do contexto, que tem a ver muito com o contexto de pessoas que eram camponesas, tem a ver com a força de um animal. Então, ela está dizendo assim que a coisa mais importante que eu tenho se ergue diante do Senhor. Aquilo que eu tenho que representa a minha força é mostrada por causa que eu tenho um Deus que ouve a minha oração. É isso que Ana está dizendo. Ela está dizendo que ela se alegra na salvação de Deus. E você precisa entender então que esse cântico ele tem como que fosse diversas camadas. Porque sim, em um sentido Ana está celebrando porque ela deixa de ser uma mulher estéril. Mas ela também está dizendo que esse processo de Deus ouvir a sua oração, entregar para ela um filho e ela entregar esse filho de volta para Deus, tem a ver com ela reconhecer e começar a entender o que significa a salvação de Deus. Então Ana, ela se alegra não meramente porque havia recebido algo que ela queria. Aos seus olhos, a coisa mais importante e a dádiva que Ana recebe é que ela recebe a revelação da salvação de Deus. E esse é o tom do seu cântico. O objeto do prazer de Ana não é ela mesma e nem a vergonha da sua esterilidade, e muito menos o fato dela ter recebido um filho, mas o Senhor, que é a fonte tanto da sua alegria quanto do processo dela ter recebido o seu filho. Então, por mais que Ana amasse Samuel, a revelação que ela vai ter, e isso faz ela cantar, é que a salvação que ela busca e que ela procura se encontra no Senhor. E quantas vezes nós não nos relacionamos com o Senhor justamente da forma contrária? Quantas e quantas vezes nós não nos relacionamos com o Senhor
olhando para o seu poder, reconhecendo a sua majestade e pensando simplesmente naquilo que Ele pode nos dar. O que Ana está combatendo aqui, na verdade é o espírito que imperava no meio do povo de Deus e que vai ser manifesto fisicamente na vida do primeiro rei que vai se levantar no meio do povo de Deus, que é Saul, que diz assim: eu me relaciono com Deus simplesmente para receber as coisas que Ele tem para me dar. Essa era a realidade do povo. Eu clamo a Deus quando eu estou precisando de algo e quando eu preciso simplesmente da intervenção de Deus. O cântico de Ana, e que ela vai reconhecer a salvação de Deus, é como que um antídoto para aquilo que Deus vai fazer levantando Davi, mas ela também é um antídoto para as nossas vidas. Quando nós simplesmente nos relacionamos com Deus naquilo que Ele pode nos dar, e não na grandeza da sua majestade. Ana, no versículo 2 e no versículo 3, ela começa a engrandecer esse Deus que liberou sobre a vida dela salvação, e ela mostra como que ela exulta o nome de Deus, e na verdade como que ela reconhece esse Deus de Israel. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para o Antigo Testamento e achar que tudo tem a ver com Deus, os seus inimigos, e não tem a ver tanto com o relacionamento de intimidade. Às vezes a gente pensa que o Antigo Testamento tem só a ver com uma revelação da lei, em contraponto com uma revelação da graça no Novo Testamento, e que você não tem um relacionamento pessoal de Deus com as pessoas. Mas olha como Ana ela vai descrever o Senhor, no versículo 2 e no versículo 3. Não há ninguém santo como o Senhor, pois não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não faleis mais palavras altivas, e nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. O que Ana ela está revelando aqui para nós é que ela é uma profunda conhecedora dos afetos de Deus. Se o salmista depois ele vai ser conhecido como um teólogo das afeições de Deus, certamente aqui está a semente para Davi se tornar aquilo que ele se tornou. Porque o filho de Ana ele vai ser como que um discipulador de Davi na sua história, na sua trajetória. O que Ana ela está descrevendo aqui é, em primeiro lugar, a santidade de Deus. Ela está dizendo que Deus ele é separado de todas as circunstâncias, e esse é o motivo que Deus deve ser adorado. Não simplesmente por aquilo que Ele pode dar, mas pelo fato de quem Ele é. Esse é o motivo do nosso louvor. Nós, como cristãos, nós não adoramos a Deus se Ele nos dá boas coisas. Isso tem a ver com a mentalidade do povo quando ele saiu do Egito. Você lembra como que era, que funcionava a dinâmica dentro do Egito? É que, se nós precisamos de boas colheitas, nós vamos e adoramos ao Deus da colheita. Nós entregamos uma oferta de gratidão ao Deus da colheita. Se nós temos problemas com a esterilidade, nós vamos e entregamos uma oferta ao Deus que cuida da fertilidade. Se nós temos problemas nas guerras, nós vamos e entregamos uma oferta ao Deus que cuida das guerras. Ana, ela está destacando a santidade de Deus, porque ela está dizendo assim que Deus ele está acima de qualquer circunstância que pode afetar o povo de Deus, e esse é o motivo da adoração. O que Ana ela está trazendo nesse cântico tem a ver com o nosso coração, nas muitas vezes em que nós olhamos e nos relacionamos com Deus de maneira servil. E o que centra a nossa adoração no caráter de Deus é porque Ele é santo e separado de todas as coisas. Ana ela vai descrever que Deus também ele é a rocha.
E isso é uma visão clara da salvação de Deus, porque a Bíblia vai descrever que Jesus, ele é a rocha da nossa salvação. Ana, ele está dizendo que Deus é a rocha, porque existia uma rocha na história do povo de Deus no deserto, que tinha a ver com sustentar o povo no meio dos momentos de dificuldade. Porque o que fazia o povo receber livramento de Deus não tinha a ver com a pureza do seu coração. Não tinha a ver com o povo no deserto ser o melhor povo. Isso basta você ler poucos versículos descrevendo o povo no deserto que você vai perceber isso. Vamos dizer assim que o povo de Deus não era aquilo que vem na nossa mente quando a gente pensa em povo de Deus. Mas ainda assim, Deus levanta uma rocha no meio do deserto. E essa rocha tem a ver com trazer sustento para o povo. Ana, ela vai descrever que o Senhor é aquele que detém toda a sabedoria. E por meio dessa sabedoria, Ele vai julgar o povo. Quando nós lemos esses dois versículos, nós podemos entender o quão notável essa mulher ela se torna dentro da história de Deus. Nós podemos ver que a fonte da humildade e da firmeza de Ana nas suas orações tem a ver com o caráter que ela guarda e cultiva sobre quem Deus é, e não sobre as suas próprias circunstâncias. Nós podemos ver que o coração de Ana, ela está cheia do conhecimento de Deus. Ela sabe que Deus, ele é santo, ela sabe que Deus, ele é sustentador, sábio e justo. E é justamente nesses atributos de Deus que ela sustenta a sua fé. O ponto é que esses 3 primeiros versículos certamente estão falando sobre a situação pessoal de Ana. Mas é a partir do versículo 4 e do versículo 5 que parece que esse cântico de Ana começa a ganhar outro tom. Parece que é a partir daqui do versículo 4 que Ana começa a cantar sobre coisas que não necessariamente têm a ver com aquilo que ela estava passando. Olha só o versículo 4 e o versículo 5. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham com comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Isso é o que você vai ver acontecendo em toda a história desse levantar de Davi, que é essa figura de Cristo. Porque enquanto Deus está pegando e derrubando todas aquelas figuras altivas que vão se apresentar na história. Por exemplo, se você lembra aí como que Saul era descrito, você vai se lembrar que Saul ele se torna rei no meio de Israel, porque ele se destaca no meio do povo sendo o mais alto. Ele era o mais altivo no meio do povo. E é interessante a linguagem que vai ser escrito todo o livro de Samuel, porque não é só que Saul ele é o mais alto, mas ele também vem de uma terra que chama Giboa. E Giboa significa o monte mais alto. E você vê que o que Deus está fazendo na história é que Ele está constantemente quebrando toda a altivez que se levanta no meio do povo de Deus. O cântico de Ana é uma grande pregação do Evangelho, porque ele diz: aonde tiver altivez, Deus vai derrubar. Enquanto o coração do homem se encontra altivo, ele nunca vai conseguir perceber a grandeza que existe no Evangelho. Porque o contraponto de Saul é Davi. Davi ele é tão insignificante no início da história que o pai dele esquece que ele existe. Samuel chega para ungir o rei, lá no capítulo 16. E interessante é que Deus vai dar uma orientação para Samuel.
A orientação que Deus dá para Samuel no capítulo 16, para levantar o próximo rei de Israel, é que Samuel não deveria olhar a aparência. Porque Deus não olha para a aparência das pessoas. Mas que Samuel deveria aprender a olhar para o coração. E o interessante é justamente que todos os irmãos de Davi se apresentam e Samuel não vê ninguém que pode representar Deus para o povo nesse processo de levantar um rei. E aí você lembra da história, você certamente conhece ela, que o profeta Samuel vai perguntar, mas não tem mais ninguém não? Porque os que estão aqui parece que não é nenhum desses aqui. E aí parece que o pai de Davi, ele lembra, tem mais um. Ele está lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, que era uma das coisas mais trabalhosas e insignificantes no meio de todas as tarefas que eles eram para fazer. Você vê isso na história de Davi, que os irmãos de Davi vão para a guerra. E Davi continua, mesmo depois de ter sido ungido como rei de Israel. Davi ele continua lá, cuidando das ovelhas. E esse processo de Deus derrubar quem é altivo e levantar aqueles que são misericordiosos e humildes, é aquilo que Jesus vai descrever como a porta do Evangelho. Nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer que bem-aventurados os fracos, os humildes, aqueles que choram, porque deles é o reino dos céus. Ana não está cantando simplesmente sobre a sua situação. O que Ana está fazendo é que ela está pregando o Evangelho para toda aquela geração em que Ana estava. E o que nós vemos é que, na sequência desse cântico de Ana, no versículo 6, 7 e 8, Ana ela vai começar a descrever e ela vai começar a profetizar sobre coisas que não fazem sentido com o contexto que ela está vivendo. O Senhor, no versículo 6, o Senhor é quem tira a vida e quem dá, quem faz descer a sepultura e quem faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Esse é o lema de 1 e 2 Samuel. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ana, ela começa a mudar o tom do seu cântico, ela começa a falar sobre tronos. Detalhe, no contexto de Ana não tinha rei. Você tinha uma promessa que um dia Deus ia levantar um rei no meio de Israel. Mas Ana começa a profetizar de onde que esse rei vai sair. Ana, ela começa a dizer que esse rei, ele vai sair do pó e que ele vai se erguer e que ele vai ter um trono que vai ser estabelecido no meio do povo de Israel. E aí no versículo 9, a gente chega, no versículo 9 e no versículo 10, a gente chega no ponto máximo dessa canção. E ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará sobre eles os céus. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exultará o poder do seu ungido. O que Ana ela vai cantar aqui, provavelmente sim tem a ver com o contexto direto do que vai acontecer no meio do povo de Deus, que um rei, um ungido vai se levantar no meio do povo, como Deus tinha mandado que ia acontecer. O problema de Israel não é Israel pedir um rei. O problema de Israel é que eles queriam um rei segundo as outras nações. E o que Ana ela vai dizer é que um ungido vai se levantar no meio do povo de Deus, e sim, diretamente isso está apontando para Davi, mas
Em último lugar, isso aponta primariamente para aquele que vai ser reconhecido a partir desse cântico de Ana, como o ungido que vai se levantar no meio do povo de Deus. Eu quero que você perceba essa história. Ana, ela tem o desejo de se tornar uma mãe no meio de um contexto de dificuldade e de preconceito que existia com alguém que era estéril. E Ana recebe isso do Senhor. E ela engrandece o Senhor de tal forma que o cântico de Ana vai moldar a forma como Jesus é reconhecido na Bíblia. Você já viu que Jesus ele é chamado de Cristo? Sim, você sabe que isso não é o sobrenome de Jesus, né? Mas você sabe que no Antigo Testamento isso tem um nome, Messias, ou um outro nome, ungido. Ana, ela está dizendo que essa santidade, essa força, essa sabedoria e essa justiça que ela começa a cantar lá nos primeiros versículos do seu cântico, vão ser expressos por meio de alguém que Deus vai levantar no meio do povo de Deus. E esse alguém vai se chamar ungido. E esse alguém vai ser rei no meio do povo de Deus. A gente não pode esticar tanto a história, mas é fato que uma mãe que se levanta para engrandecer o nome de Deus marca toda a história de Deus. É fato que uma mulher que, ao invés de ficar rebatendo as críticas, porque quando você olha, você sabe que quem Eucana mais amava era Ana, e Ana podia dizer para Penina: você tem filhos e eu tenho o amor de Eucana. Mas uma mulher que se coloca diante de Deus em oração, é fato que ela mudou toda a história da Bíblia. Quando você lê Lucas, o cântico de Maria, você vê Maria erguendo esse cântico de Ana, dizendo assim: aquilo que Ana profetizou começa a acontecer agora. Aquilo que Ana declarou sobre o ungido que ia se levantar no meio do povo de Deus começa a acontecer agora por meio de mim. O que o cântico de Ana ele traz para nós é que no meio da esterilidade, o nosso coração vai ser provado se nós estamos firmes no Senhor ou não. O que o cântico de Ana ele traz para nós é que não só as nossas situações, o nosso contexto importa, mas importa que o Senhor está querendo levantar um ungido no meio do seu povo. Você percebe que a reação de Ana não é: quem me viu passar na prova e não me ajudou, entendeu? Porque agora eu estou no palco. O cântico de Ana, ele nos fala sobre o depender da ação de Deus, independente das situações. O cântico de Ana, ela nos mostra uma mulher que conhecia profundamente o caráter de Deus, e por isso ela teve uma revelação daquilo que iria acontecer. E eu creio que nessa manhã o que o Senhor quer fazer é que Ele quer renovar mais uma vez a nossa esperança no Evangelho. Eu creio que o que o Senhor Ele quer fazer, se o pessoal da música quiser subir, é que Deus Ele quer mais uma vez nos mostrar que, independente das nossas circunstâncias, Ele está sentado sobre um trono. Que, independente daquilo que nós recebemos ou não recebemos do Senhor, Ele continua santo e continua sendo a rocha da nossa salvação. O cântico de Ana, ele nos mostra que o que faz nós entrarmos e permanecermos no reino de Deus não são as nossas boas ideias, não são o quanto eu acho que eu mereço a salvação de Deus,
não é o quanto eu penso que a minha vida pode dar certo nessa era. Porque no fim, o lugar onde Ana coloca a sua esperança, mesmo recebendo de Deus aquilo que ela pediu, ela coloca a esperança em um rei que vem para reinar sobre a terra. Um rei que vem ser a rocha da nossa salvação. Um rei que vem ser o ungido. Aquele que venceu a morte por meio do poderoso ato de Deus. Essa é a nossa esperança. Esse cântico messiânico de Ana mostra para nós que, independente daquilo que nós estamos passando, Deus ele continua firme em poder e sabedoria. Ele continua conduzindo as nossas vidas. E quando você olha para a história de Ana, você vê que Ana ela é quase que duas pessoas completamente diferentes na sua história. No capítulo 1, ela é alguém que está amargurada. No capítulo 2, ela é alguém que entende que todo esse processo de amargura serviu para que Deus fosse glorificado na história. Talvez esse é só mais um dia para a gente refletir aonde o nosso coração está. Se o nosso coração está ofendido, amargurado, ou então se nós temos motivos para nos alegrar na esperança que nos é proposta a cada dia por causa do Evangelho de Jesus.